Olá, estimados irmãos, vamos em nome do nosso amado e Salvador Jesus, com o auxílio do Santo e Bom Espírito, dar continuidade aos estudos dessa segunda lição do trimestre. O tema é Segunda Ordem de Melquisedeque e vamos estudar o segundo tópico de segunda-feira, tanta redundância, com o tema O Fundamento do Ministério de Melquisedeque. Portanto, a pergunta A: qual é o fundamento da fé cristã? Vamos ver alguns comentários inspirados na palavra de Deus. Mateus capítulo 16, do verso 16 até o 18, diz: E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, houve ali um diálogo entre Pedro e Jesus então disse uma bem-aventurança a Pedro, e depois disse que sobre a pedra, esta pedra, referindo a si mesmo, edificarei a minha igreja. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4 a 1, diz: E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. E ainda o apóstolo Paulo, ainda na primeira carta, capítulo 3, versículo 11, diz: Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, qual é o fundamento da fé cristã? O fundamento da fé cristã é Jesus. Ele é o fundamento, ele é tudo. Ele para nós é o princípio, o meio e não o fim, a eternidade, digamos assim. Esse fundamento tem que se basear em Cristo. E quando se fala da pessoa de Jesus, é todos os aspectos, desde ser um Deus, desde ser um Salvador e desde ser agora um intercessor. Então, temos que fazer assim, uma análise profunda, conhecer. Quanto mais conhecermos a Jesus, mais firme vai ser a nossa fé, mais fundamento, mais base vamos ter para aquilo que cremos. Diz apenas inspirado, desejado suas nações, página 412. A verdade que Pedro confessou é o próprio fundamento da fé do crente. É aquilo que Cristo declarou ser a vida eterna. Entretanto, a posse desse conhecimento não era motivo para exaltação própria. Nenhuma sabedoria, nem qualquer bondade própria de Pedro é que motivaram o Salvador a lhe revelar isto. Por si mesma, jamais a humanidade poderá alcançar o conhecimento divino. Então, nós não temos capacidade nenhuma, e como diz aqui, Pedro não tinha nada próprio, nada de si. Tudo provinha de nosso Pai Celestial, da bondade de Deus. Assim como sabemos que hoje, pela graça, é que nós temos tudo. E essa graça provém de Cristo. Pergunta B: como sabemos que o fundamento não é Pedro? Um texto anterior já deu mais ou menos uma palhazinha sobre isso, que ninguém pode pôr de fundamento além do que já pôs, o qual é Jesus Cristo. Mas aqui ainda revelado por Mateus, capítulo 16, versículo 21 a 23, traz o seguinte: Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então aqui nós vemos uma situação bastante intensa, podemos dizer assim, um diálogo totalmente diferente do anterior. O anterior, Pedro estava reconhecendo Jesus como Salvador, e Jesus ficou contente por isso, e ainda lhe
deu para ele uma promessa, uma bem-aventurança para ele. E aqui já ao contrário, na visão humana, Pedro não queria Jesus morto. Pedro queria Jesus um reino, queria Jesus ali nesse mundo reinando, né? E Jesus, então, ao perceber que havia ali um trabalho que não era um trabalho divino, que não era algo espiritual, foi bem claro para ele: para trás de mim, Satanás. Nós devemos ter atenção quando estamos a dialogar, seja quem for. Toda vez que a pessoa não falar algo que é divino, não falar algo baseado no que está escrito, a nossa maneira de reagir não precisa ser diferente ou não deve ser diferente da de Cristo. Jesus foi muito direto ao ponto. Satanás é que está falando através de você. Para trás de mim, Satanás. Então devemos ter muita convicção, como eu disse, estudar o cristianismo, estudar Jesus, estudar todo o sistema de salvação, para quando vier uma heresia, nós também temos essa reação. Para trás de mim, Satanás. A realidade é essa. Ainda Jeremias capítulo 17, versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então jamais a igreja de Cristo teria como fundamento Pedro. O fundamento era Cristo. Ele é a pedra fundamental. Ele que é o alicerce da religião, do cristianismo, de tudo que nós cremos hoje. Vamos ler a Pena Inspirada, Desejado de Todas as Nações, página 414. Muitos afirmam que uma posição de confiança na igreja lhes dá autoridade para ordenar o que outras pessoas devem crer e como devem agir. Deus não aprova essa atitude. Essa frase é muito forte. Muitos afirmam que a posição de confiança na igreja lhes dá autoridade para ordenar o que as outras pessoas devem crer e como devem agir. Deus não aprova esse tipo de atitude. Vou fazer uma pausazinha, nós não temos o direito de dizer para aquela pessoa o que ela pode ou não pode, o que ela deve ou não deve. Nós devemos apenas pregar. A decisão de ser ou não ser é de cada indivíduo, é pessoal. E nós temos uma tendência farisaica de olhar para os defeitos dos outros e querer que a pessoa seja aquilo que eu acho que é. E muitas vezes não sou capaz de olhar no espelho. Estou tentando ver talvez uma travezinha, como é que está escrito lá, um ciscozinho no olho do outro e no olho que tem uma trave no meu. Então devemos ter atenção de não condenar a outra pessoa. Se ela é fraca em algo que eu sou forte, eu posso unir força com ele, com esse indivíduo, com esse irmão, para ajudá-lo naquilo que ele é fraco, mas nunca ordenar ou dizer o que é e não é. Devemos ter atenção a isso. Continuando a leitura. Deus não aprova esse tipo de atitude, como falamos. O Salvador declara: todos vós sois irmãos. Todos estão expostos à tentação e sujeitos a cometer erros. Não podemos depender da humanidade quanto a direcionamento. O irmão A, irmão B, irmão C, aqui uma pausazinha de novo. Não é porque ele fez que eu posso. Não é porque, esse tem tal graduação e disse isso, eu posso. Não. Há condutas, e a nossa conduta é baseada unicamente em Cristo. Ele é o exemplo. Os outros são todos seguidores, somos todos irmãos seguidores de Cristo. A rocha da fé é a presença viva de Cristo na igreja. Os mais fracos podem se alicerçar nela, e os que se acham mais fortes revelarão ser, na verdade, os mais fracos, a menos que façam de Cristo sua eficiência. Muitas vezes podemos incorrer no erro de ser como os fariseus. Nós somos os bons, nós temos a verdade, eu consigo fazer isso, aquilo outro. Toda vez que pensar isso, você é o mais fraco de qualquer um que esteja ao seu lado. Portanto, devemos lembrar da necessidade de estar em humildade e oração e saber que somos todos errantes. Pergunta C. Qual a importância da doutrina para esse fundamento? Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 21. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque sabeis e porque nenhuma mentira vem da verdade. Então, o apóstolo é bem claro, sabemos a verdade e ele está escrevendo porque nós sabemos. E nós somos conhecedores da verdade, não a praticamos porque não queremos, mas
Sabemos. E da verdade não sai mentira nenhuma, portanto não há hipótese. Isso é bem claro. Ainda na segunda Epístola de João, capítulo 1, 10 e 11. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Se uma pessoa tem ideias erradas, uma pessoa não está em conformidade com aquilo que está escrito, e você está junto com ela, você está, de certa forma, apoiando ela. Quem te vê com ela, pensa, olha, ele também pensa assim. É um assunto bastante perigoso. Devemos ter o cuidado de ver com quem relacionamos, ajudar essas pessoas, mas como está escrito aqui, não receba em casa, nem tampouco os saudeis. Você vai receber em casa para trazer confusão para a família, para trazer ideias que vai confundir a tua família. Não deves fazer isso. Portanto, está escrito, nada mais. Ainda Provérbios, capítulo 4, versículos 8. Mas a verdade do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Eu penso que até Jesus voltar, tudo que nós estudarmos vai ser só como a luz da aurora. Vamos estar sempre tentando chegar a dia perfeito. Só vamos conseguir quando Jesus voltar e nos transformar. Mas devemos estar estudando. Mas a vereda do justo é uma luz. Sempre a estudar, sempre a buscar mais conhecimento. Pergunta D. Que tipo de igreja estará pronta quando Jesus voltar? Qual é o tipo de igreja? E por quê? Apóstolo Paulo, carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 26 a 27. Para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Que tipo de igreja deve estar pronta? Uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, santa e irrepreensível. Quando se fala de igreja, a igreja não é um templo, não é algo feito de material, seja o material que for. A igreja é o quê? Formada por mim, por a minha esposa, meus filhos, a minha família, que vai para a igreja junto com outras famílias. A igreja é formada por indivíduos, e cada indivíduo deve apresentar a si mesmo de forma gloriosa, sem mácula, sem ruga e santo e irrepreensível. Somente pela graça de Cristo, com o estudo da sua palavra e com oração, vamos conseguir manter esse princípio. Somos pecadores, errantes, mas o pecado tem que ser como um acidente e não algo acariciado. E se o pecado é um acidente, somos capazes sim de viver essa vida que o apóstolo Paulo está aqui dizendo. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o nosso Salvador. Através dele é possível, é possível. Carta ainda aos Timóteos, capítulo 3, versículo 15. Mas se tardar, para os que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Então devemos estar ligados. Apesar da salvação ser individual, individualmente não nos salvamos. Devemos estar ligados uns aos outros e a igreja como um todo, com todo o conhecimento que ali está, com toda a convivência que ali está, ajudando uns aos outros, buscando salvar mais almas. Esse é o propósito que temos. Então devemos ter plena noção disso. Grande Conflito, página 595, diz a pena inspirada: Mas Deus terá sobre a terra um povo que mantém a Bíblia e a Bíblia só, como norma de todas as doutrinas e base de todas as reformas. As opiniões de homens instruídos, as conclusões de ciência, as crenças ou decisões das assembleias eclesiásticas, tão numerosas e discordantes como são as igrejas que representam a voz da maioria, nenhuma dessas coisas, nem todas em conjunto, deveriam ser tomadas como prova em favor ou contra qualquer ponto de fé religiosa. Antes de aceitar qualquer doutrina ou preceito, devemos exigir em seu apoio um claro "assim diz o Senhor". Jesus foi muito claro ao demônio quando foi tentar ele. Está escrito. E nós temos que basear apenas no está escrito. Mas não devemos pegar o está escrito à nossa maneira, porque muitas vezes queremos o está escrito pegando um ponto, outro, juntando e formando ou confirmando uma opinião pessoal ou opinião de algum erudito, entre aspas, que veio trazer alguma ideia.
devemos levar em conta principalmente data, época e por que naquela época foi feito isso ou aquilo. E vim trazendo um estudo em forma por data, por período, por época, a luz que foi recebendo, principalmente tratando do Espírito de Profecia. Nós vamos ver o Espírito de Profecia, ele em nada, absolutamente em nada, choca com a Escritura Sagrada. Então já estudamos as lições passadas sobre os profetas, sobre o Espírito de Profecia, e vemos que o Espírito de Profecia confirma tudo o que a Bíblia fala. E devemos ter a plena noção da luz como veio chegando, principalmente quando se trata dos testemunhos, que época que foi e por quê. Devemos lembrar que para cada época Deus teve uma luz e nós estamos nas luzes finais. Nós estamos no últimos, realmente no que foi deixado por último, naquilo que é para finalmente, para o momento em que nós vivemos. E dessa forma não ficar na nossa cabeça nenhuma dúvida, nada que fica pendurado, ou seja, aquilo que gera confusão com outras ideias. Devemos estudar, analisar e, com a graça de Deus, com o Espírito Santo iluminando a nossa mente, com humildade, vamos apenas confirmar todo o fundamento da nossa fé e andar nas veredas antigas. Devemos lembrar que nossos estatutos o movimento de reforma vem de 1888 e de lá para cá sempre reformando, sempre melhorando, sempre buscando a reformar e preparar para quando Jesus voltar, estar o mais próximo possível de Adão, pela graça de Cristo. Que Deus dê sua graça, nos abençoe, para que possamos realmente entender a necessidade que temos de ter o mesmo fundamento do ministério de Melquisedeque. Não foi abalado, sempre se manteve. E é por aí que nós temos a nossa crença, a nossa religião. Que Deus nos abençoe e dê sua graça para isso a mim, a você, a sua família, a sua igreja e a todos nós reformadores. Meu sincero desejo e oração. Amém.